No livro Os Sentidos da Saúde e da Doença, os autores apresentam reflexões sobre o conceito de saúde e de doença permeados pelas diversas formas de compreensão dos processos de adoecimento e recuperação pela ação terapêutica, que vão além do conhecimento médico e biológico de parâmetros quantitativos. Este vídeo, produzido pelos discentes da Faculdade Zacarias de Góes, tem como objetivo trazer as abordagens conceituais e eventos históricos apresentados no capítulo 2, que vão delinear os diversos conceitos de saúde e doença em diferentes épocas, numa articulação com dimensões políticas, artísticas e filosóficas ao longo do tempo. A antiguidade foi marcada por doenças pestilenciais vinculadas ao período de guerra, invasões, desastres, desnutrição, fome e preservam uma vinculação religiosa. As teorias hipocráticas compreendiam a doença como perturbação da harmonia entre o corpo e a natureza. Essa concepção deu base à dietética ou higiene individual, qualidade do repouso, regulação da dieta, regime de banhos, práticas sexuais e de atividades físicas. Doença é uma espécie de esforço da natureza, uma reação para restaurar o estado de equilíbrio ameaçado ou perdido. Na Alta Idade Média, período de reformas urbanas, no intuito de diminuir a proliferação de sujidades, favorecer a circulação do ar, na tentativa de resolver problemas nos processos de urbanização. A experiência da doença mantém as percepções religiosas, que são misturadas com práticas médicas e de controle sobre a população. A singularidade do doente era reproduzida para o coletivo, possibilidade de qualquer um cair em desgraça, adoecer, perder a dádiva divina. Configuração moderna no discurso e práticas de saúde. Foi apresentado diante do Renascimento um novo período histórico, junto com o surgimento da civilização moderna que juntou-se com a ordem feudal no início do processo de transformação de estrutura referente ao saber ocidental, que foi constituído por valores primordiais da ciência moderna. Podemos ver alguns exemplos de tentativas de transformação, como Paracelso, Versalhes e Fracastório. São os maiores exemplos na transformação da saúde e doença, pois sempre estavam tentando buscar melhorias e se aprofundaram no ramo que era proveniente de uma possível cura das doenças que vinham a ser enfrentadas e as que estavam por vir. Eles investiram em terapias, folhas, plantas, ou seja, foi investido como forma de solução, tanto a parte de produtos naturais quanto na parte hospitalar. Porém, não está restrita apenas a isso. Hoje, diante da necessidade de compreendermos a saúde em suas diferentes dimensões, com um enfoque voltado para a promoção e proteção da mesma, considerando as práticas mais integradoras em saúde, bem como as desigualdades sociais que impedem o acesso aos serviços de saúde e à informação por parte da população como um todo. Considera-se importante, como profissionais da área, uma análise profunda de tal tema. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças, conceito esse que evolui, pois saúde, em sua concepção ampliada, é o resultado das condições de alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho e renda, transporte, lazer, liberdade e, principalmente, acesso aos serviços de saúde, conforme a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no Brasil em 1986. Dessa maneira, percebemos que o processo saúde e doença vem acompanhando uma grande e significativa evolução na história. Desenvolvimento da lógica da especificidade da doença. A partir do século XVIII, ocorreu uma grande transformação no conhecimento médico, devido às mudanças no contexto político, social e econômico. Foucault assinala o surgimento da clínica no final do século XVIII, e é nesse período em que a linguagem anterior, baseada em imagens,
metáforas e analogia torna-se conceitual, quantitativa e rigorosa, fundamentada em dados de observação e experimentação. A doença encontrou uma correspondência no corpo, uma vez identificada como lesão em um órgão. O olhar inquiridor da anatomia clínica tornou visível o que não era. No capítulo também irá discutir que o hipocraticismo é um naturalismo, medicina da observação é passiva, contemplativa e descritiva como uma ciência natural. A medicina experimental é uma ciência conquistadora. O seu desenvolvimento permitiu a sistematização de doenças, como, um exemplo, diabetes e hipotireoidismo. Com isso foi possível dominar a natureza viva por meio da ciência. Tudo que existe patologicamente pode ser explicado fisiologicamente. A medicina tropical e o estudo sobre a cólera e a tuberculose, entre outras doenças, dão testemunho acerca do lugar da epidemiologia no final do século XIX e na metade do século XX. O livro também irá discutir que a microbiologia modificou o senso comum acerca da doença, do corpo e das relações entre o homem e a natureza. A causa específica da doença, ou seja, o agente microbiano responsável pelo quadro patogênico, poderia ser determinado mediante a severidade da doença. O intenso desenvolvimento da bacteriologia direcionou o movimento sanitarista entre os anos de 1875 e 1905 na Europa. O controle nas condições da água e da comida, e medidas de isolamento nos períodos de incubação e dos modos de transmissão dos agentes causais, permitiu o alto grau de eficácia do movimento sanitarista. A quimioterapia controlou com agentes infecciosos e as vacinas passaram a ser objeto de pesquisa. Nesse contexto da história, o diagnóstico e a terapêutica vão ocupar um lugar privilegiado na clínica em relação a outras ações de cuidar em saúde. As mudanças sofridas pela medicina, tais como a doação de ações terapêuticas, cada vez mais centrada na técnica, a especialização clínica e semiológica, e a relação hierarquizada de saberes voltados para a instrumentalização das práticas de saúde, criarão condições que pressionarão a reforma da educação médica. Diante da leitura do capítulo, conclui-se que o que se entende por saúde e os modos de intervenções terapêuticas são muitas vezes o resultado de diferentes forças ideológicas. O campo da saúde se constitui com uma pluralidade de saberes e modos de agir, sempre em mudança, permanente e aberta ao novo.